Temperos de Cinema. Apoio Cultural. Maxi Shopping Jundiaí. Toda história começa aqui. Movicon Cinemas. Verace Gelato e Café Italiani. Olá! Hoje no programa Temperos de Cinema eu vou ensinar uma receita inspirada no filme Delicatessen, uma lasanha vegana. E quem está comigo hoje aqui é o publicitário Marco André. Então não perca, daqui um minutinho estaremos de volta com Temperos de Cinema. Sejam muito bem-vindos ao programa Temperos de Cinema desta semana. E seja muito bem-vindo, Marco André. Marco, faz um tempão que era para você ter vindo aqui no Temperos de Cinema, hein? Olha só! E chegou chegando, porque o filme Delicatessen é demais, né? Adoro. Que coisa louca! E esse foi o filme escolhido por você para a gente comentar hoje. E eu vou falar uma coisa. Quando esse filme foi lançado, foi uma loucura, né? Foi, e a crítica acabou com esse filme, né? O filme não teve um sucesso comercial em função do rebu que ele causou na crítica, no meio cinéfilo e tal. E é interessante porque, como vários outros filmes, acabaram com ele, mas depois transformaram esse filme... Num cult, né? Num clássico, né? Gente, que louco! O Cidadão Kane é um exemplo dessa linha. Exatamente. E por que você escolheu esse filme? Então, explica um pouco para mim. Eu sou vegano, né? Eu me tornei vegano há 2 anos e antes eu era vegetariano e o filme, o Delicatessen, foi a primeira vez que eu ouvi falar de vegetarianismo. É que ele tem no enredo tem os rebeldes vegetarianos que moram no subsolo e tal. E isso me chamou a atenção, eu comecei a pesquisar sobre o tema e me tornei vegetariano. E é interessante porque quando a gente assiste o filme, gente, para você que não assistiu, não teve o prazer ainda, olha, você no começo, eu vou ser sincera, você vai achar um pouco chato, aquela coisa, né, do pastelão, né? Esse é o termo usado por vários críticos para explicar o estilo do filme, né? Mas é muito interessante, é muito legal. Inclusive, ele é usado hoje como referência para muitos cineastas, Sim, né? o Wes Anderson, que também segue o mesmo estilo, do próprio diretor, Amélie Poulain, que é do Genet também. Fantástico. Todos os elementos do Amélie Poulain já estavam no Delicatessen. Exatamente. É que o Amélie Poulain já tem um tratamento mais comercial, né? Mais delicado, né? Mais delicado, uma história mais menininho, fácil. Né? Exato, exato. Olha só, e é justamente por isso que eu achei que ele fosse escolher um pedação de bife, né? Depois que eu fiquei sabendo que ele era vegano, porque no filme, gente, uma das famílias que mora, né, num térreo lá, é um açougueiro. Ele é o dono do prédio, né? Ele tem um açougue embaixo, uma pensão em cima, no prédio. E o grande mistério da história é que ela se passa num período que a comida é tão cara que é uma moeda de troca. E para manter o açougue abastecido, ele mata os inquilinos que são credores, né, e funcionários. Né? O personagem principal, que é o zelador, ele chega por um anúncio de jornal para trabalhar no prédio, sem saber que ele vai ser morto para virar carne do açougue, né? Olha, é fantástico. Tá certo que eu não ia fazer um bife de uma coxa humana para você. Tá bem, né? Mas é por isso que eu escolhi essa receita de lasanha vegana. Então eu vou fazer o seguinte, fica com a ficha técnica do filme Delicatessen. E nós voltamos daqui um pouquinho com o mise en place dessa lasanha vegana para você. O filme Delicatessen é uma produção francesa do ano de 1991. Tem a direção de Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. E a distribuição no Brasil é da Columbia.
de volta com temperos de cinema e olha só, vou dar início a essa receita de lasanha vegana. Gente, o vegano para você... Me explica, Marcos, explica para o pessoal aí de casa o que é ser um vegano. Resumindo, é não consumir nada que tem origem animal. Nada, gente. Nem leite, nem peixe, queijo, nem nada. ovo, nada. Nada. Então, é por isso que eu escolhi aqui uma massa de lasanha integral que não tem absolutamente nada. Ela é feita com farinha de arroz, olha só, e misturada com farinha integral. Linda, né? E é assim, ela é mais delicada que as outras, você vê que ela é bem fininha, mas é uma massa de lasanha mais delicada. Então ela não pode ficar no ar, porque ela resseca muito fácil, tá? Então eu vou deixar aqui bonitinha. E os ingredientes que eu usei, óbvio, vários ingredientes aqui, todos eles. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar a colocar cenoura. Vou colocar aqui abóbora cabotiã. Adoro. Vou fazer assim, olha, eu vou colocando e vou já dando uma temperadinha. Isso é o quê? Pimenta? Pimenta do reino. Colocar um pouquinho de sal grosso, tá? Dá uma viradinha. Depois a gente vai colocar isso aqui, mas eu vou explicar já, senão perde a graça. Ó, aí vou colocar aqui abobrinha também. A abobrinha você dá uma separadinha nela aqui. Deve estar pensando, o que a Sandra está fazendo, né? Por que ela está colocando todos esses ingredientes dessa maneira aí? Depois, na hora que a gente montar... E tudo cru, né, Sandra? Não tem nada pré-cozido, nada. Nós vamos dar uma... Vou te Assim. ensinar um jeitinho aqui. Vou te ensinar um jeitinho aqui nessa... Olha, o ingrediente... a cenoura ficou embaixo, porque ela é um ingrediente mais durinho, tá? Que aí, o que vai acontecer aqui? Ele vai soltar um líquido, tá? Então, nós estamos temperando aqui. Colocar um pouquinho mais de berinjela. Você está vendo eu colocar berinjela aí na sua tela e eu não expliquei, né? Então, abobrinha, berinjela. Vou fazer o seguinte agora. Vou regar tudo isso com azeite. Deixar um pouquinho desse azeite aqui. Colocar um pouquinho de pimenta branca. Aí, vou fazer assim, ó. Vou pegar um pouquinho de folhas de manjericão. Para perfumar só, tá? Não precisa picar, não precisa fazer nada. É assim mesmo que eu quero que fique. E nós vamos fazer o quê? Vamos levar isso aqui ao forno. 280 graus, assim, bem forte. Só para dar uma murchadinha enquanto eu faço o nosso delicioso molho de tomate. Vamos colocar no forno? Então, ele vai dar uma murchadinha só, tá? Enquanto isso, eu vou começar... esqueci o ingrediente. Tem um ingrediente assim mais nobre na nossa lasanha, que é o shiitake. Vamos pegar de volta lá, vamos resgatar os legumes. E todo mundo pensa que vegano não consome proteína, né? Não consome proteína animal, mas, por exemplo, o shiitake é uma fonte de proteína super importante. É importantíssimo, né? E delicioso. Dá todo uma nobreza aí na nossa lasanha, tá? Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui no shiitake, porque ele ficou desmerecido aqui por ser esquecido. Então, vou colocar aqui. Coloquei um pouquinho de sal e agora vai para o forno. Rapidinho. Alguns minutos. Eu tenho aqui uma frigideira que já está, eu sempre digo que a frigideira, ela chia, né? Está chiando aqui. Vou deixar aqui enquanto aquece. Vou começar com azeite, fritar o alho. Você gosta muito de cozinha, né, Marcos? Eu tive que aprender a gostar, né, Sandra? Porque, na verdade, uma grande dificuldade para quem se torna vegano hoje é comer. Você tem que preparar a sua própria comida, né? Difícil comer na rua, por exemplo.
Eu levo marmitinha para o trabalho. Né? Então, É complicado, né? Porque, gente, as pessoas também não entendem muito, né? Que Não. você precisa ter uma opção para o vegano. E vegano não é só o vegetariano. É o vegetariano mais exigente um pouco com essa questão, né? Mais exigente. E tem uma linha mais exigente ainda, que são os que não consomem nada que seja industrializado, por exemplo. Que eu pretendo chegar lá um dia. Já pensou? É difícil. Né, você produzir, ter a sua própria horta, tudo que você comer ser dali. É uma tendência forte na Europa, né? Eles falam que é a comida 0 quilômetro, que você consome só o que é produzido na sua região. Vou colocar a cebola agora, tá? Mas você sabe que é engraçado, porque assim, tudo bem que para nós consumir só o que é produzido na nossa região, ainda não é assim. Deixa eu dar uma olhada no forno. Tá ok? Não é assim uma utopia, vamos dizer. Não é possível. Só que eu acho que para um futuro bem distante. Você sabe por quê? Marcos, eu vou explicar. A questão justamente das pessoas hoje em querer uma facilidade muito grande e você não ter espaço, né? E muitas vezes, quando você compra, por exemplo, você vai lá e semeia a sementinha, o solo já está contaminado. Então você vai precisar usar o quê? Né? Às vezes ter que usar um veneno, alguma coisa que é industrializado ali, né? Então é muito complicado você produzir uma coisa totalmente orgânica, mas não é difícil. E é por isso que às vezes o produto orgânico é tão caro, né? E também a demanda, né? Poucas pessoas consomem o produto orgânico, né? Acho que quanto mais gente consumir, mais o preço vai baixar. Diminuir, né? Olha só, agora o que eu fiz? Eu tenho um tomate pelado aqui, né? Que ele tá com semente e tudo. O tomate pelado, gente, você pode usar ele. Tem muita gente que fala, puxa, mas você usa semente para fazer o molho de tomate? Nesse caso aqui, sim, porque eu quero que o meu molho ele fique bem vermelhinho. E esse tomate italiano, vou lavar minha mão, peraí. Ele tem esse apego desse bem vermelho. E no forno ela fica quanto tempo ali? Mais ou menos uns 15 minutos, depende, não, 15 minutos não, uns 10 minutinhos. Depende muito do teu forno. Eu não vou deixar muito tempo, porque nós temos um tempo hábil aqui para poder fazer isso. Então, coloquei o molho do tomate pelado. Eu vou te mostrar como vai ficar a textura, porque eu também quero que você tenha aquele visual bonito, né, da lasanha. Então, eu não posso deixar muito os meus legumes ficarem muito murcho. E o gostoso da lasanha vegetariana é aquela textura dos legumes, né? Que é o que você estava falando, tudo meio cru para a gente poder sentir bem a textura. Então eu estou colocando aqui, olha, um molho de tomate que a gente já pré-cozinhou, para ficar bem vermelhinho. O cheiro tá fantástico. Muito bom, né? Agora aqui eu vou dar uma temperadinha com sal. Esse sal aqui, eu uso bastante temperos neles, tá vendo? Ele tem um sal do Himalaia, mas aí eu coloco várias ervas você que secas, prepara. né? Eu que preparo. Então eu coloquei aqui, eu tenho até a camomila aqui. Olha que legal. A flor de camomila. Então eu preparo ele, coloco aqui, né? Porque eu comprei Fica lindo, né? Esse moedor, e depois eu coloco vários temperos e vou utilizando de novo, né? Afinal de contas, eu estou numa fase que eu falei que eu quero diminuir o lixo. Importantíssimo. Gente do céu, como que a gente gera lixo, né? Então, por isso mesmo que eu estou tentando aproveitar o máximo das embalagens que eu consigo para poder utilizar. E eu aproveito essas embalagens pequenas, vai sobrando, eu vou tacando um sal dentro, vou colocando tempero. Se você ver minha cozinha, eu já não sei mais onde colocar tempero naquela cozinha. Olha só, Marcos, o meu molho de tomate está cozido, justamente porque eu usei o tomate pelado, tá? Ele não precisa ficar muito tempo no forno, agora no fogo, né? Agora eu vou ver o meu forno para olhar como estão os meus legumes ali. Ó, deu uma murchadinha de leve, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui esfriar um pouquinho para eu poder montar. Você vai fazer o seguinte, gente, você vai, olha, ficar me esperando
porque eu e o Marcos vamos voltar num minutinho para montar essa lasanha para você. Não saia daí. É isso aí. Agora vamos montar a nossa lasanha, que está com os ingredientes extremamente perfumados. A gente regou com azeite, pôs no forno. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma perfumada nisso e colocar num molho fresco, o manjericão, pegar umas folhas de manjericão aqui. Esses talinhos de manjericão que sobra aqui, Marcos, na hora que eu vou fazer um caldo, alguma coisa, eu uso todinho. Eu também aproveito tudo. Ai, porque, gente, tudo que é com tempero bastante aromatizado, porque ele fica durinho, né? Não dá para você colocar no molho, por exemplo. Então, você pega o talinho, depois cozinha junto com um talho de salsinha, a Meu casca de sonho é cebola. aprender a picar assim, sabia? Jura? Não consigo. Não, é só botar o dedinho para frente, Não, meu pra dedo dentro. vai junto com o manjericão, né? Não consigo. Você sabe que tem duas pessoas só que trabalham comigo no buffet que tem assim, que eu gosto que pique as coisas, porque eu gosto de tudo muito picadinho. Apesar que aqui não foi tanto assim, tá? Porque eu quero que ele apareça no meu molho de tomate. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, olha eu fazendo bagunça, a base da lasanha. Olha só. Aqui nesse momento vou forrar com a massa, que é feita com base de arroz, tá? Aí eu vou começar a colocar, vou dar essa primeira camada, eu vou dar uma caprichadinha nela no molho, justamente para que ela fique bem. E vou começar com a berinjela, que foi regada com sal. Olha só que lindo e delicioso. Dou só uma coisadinha aqui, uma espalhadinha. Aí eu venho com outra folha de lasanha. E essa massa você encontra em qualquer supermercado? Não. Não, né? Essa massa tem que ser em casa especializada de produtos vegetarianos. Porque não há ainda, né, Um público para isso. Mesmo a farinha de arroz, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar, viu? Porque é engraçado, porque a marca também, ela é importante, né? Eu sempre falo que a pessoa fala, ah, não, qualquer marca. Não é, não. Não. Não é. Não é porque você tem que ter um produto específico com uma marca assim que ela é confiável, porque eu aprendi a fazer uma coisa, a ler a bula, né? A ler ali o que vai, porque eu estava vendo uma matéria esses tempos atrás, num programa de saúde, e justamente foi uma colega aqui da emissora, e aprendi com ela, com a Tassiane Fajan, acho que você quando Opção Saúde, sim, que ela estava falando que se a gente lê a bula quando a gente vai comprar, né, lê o que vai dos ingredientes do preparo, você vai ver que nem sempre tudo que está ali está sem glúten, né? Tem vende uma imagem que não é muitas vezes tão natural assim, né? Então essa daqui eu já... Agora, eu vou terminar com o shiitake, mas agora eu vou colocar aqui, ó, essa cenourinha aqui, olha como está quente, ficou tão pouco no forno, né? Você viu aqui, ó. E ela tá que tá. A cenoura. Eu gosto da cenoura porque ela tem esse colorido, gente. O beta-caroteno que a cenoura tem, é muito difícil você encontrar em outros legumes, tá? Então, nós já colocamos aqui, tá bem rica aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui, só para dar uma regadinha. E aí vamos na outra camada da massa de lasanha. Sempre com muito cuidado. Mais um pouquinho do molho. Por isso que o molho é tão importante. Porque ele praticamente... faz uma ligação de todos os ingredientes aqui. E aí, vamos lá? Nossa, esse final tá... lindo, né? Agora, os legumes que sobrou aqui,
geralmente a gente compra uma bandejinha dos legumes já assim embalados, e aí fica bastante coisa na bandejinha. Você vê, eu usei duas unidades só do shiitake aqui. E aí isso aqui, olha, vai tudo para o forno, fazer uma gracinha lá, murchar todos esses legumes, cozinhar, dar o pontinho, porque você sabe, né? Ele já está tudo pré-cozido aqui. Então, se você deixar muito tempo no forno, o que vai acontecer? Perder a textura. Então, nevermore, de jeito nenhum. Vamos colocar isso aqui lá no forno e daqui 1 minutinho já vai estar pronto. Ó, você sabe o que eu vou fazer também? Eu vou pegar aqui, regar. Ai, olha só. Né? Com um verdadeiro caldo de legumes. Com o caldo de legumes que ficou aqui, né? Aqui. Vamos lá. Deixar no forno um pouco. Eu vou te servir, então, essa lasanha que está aqui, olha, que ela está quentinha, porque, óbvio, eu quero que você experimente a lasanha que está lá. E, às vezes, gente, a lasanha tem um tempo de espera, tá? Você tira, não vai comendo, porque você vai deixar a criança queimar a boca. E para harmonizar com todo esse delicioso prato que eu fiz para você, eu vou servir um vinho branco. Claro, legumes pede um vinho branco. Tá? Ainda mais porque nós temos abobrinha, nós temos, né, a berinjela. Né? Fica à vontade, Marcos. Experimenta, degusta essa lasanha. Eu estou muito curiosa para saber o que você achou desse molho. E, é claro, você já deve ter experimentado, né, várias lasanhas aí. E para você acompanhar essa lasanha deliciosa que você tem aí, eu vou te servir um pão italiano. Mas se você tiver lá o molho bruschetta, legumes, primavera da Sapori, olha, fica muito melhor. Perfeito. Você pode até servir como uma entrada, tá? E aí, o que você está achando? Maravilhoso. E a massa? A textura da massa? Fantástico, vou querer levar, viu, uma mitinha. Olha, gente, infelizmente nós temos que terminar o Temperos de Cinema de hoje. E é óbvio, para você temperar a sua lasanha na tua casa, eu vou dar um pouquinho do sal que você gostou tanto para você. Ai, que ótimo. Olha só, o sal do Temperos de Cinema. Adorei. Muito legal, né? E aqui eu tenho alguns mimos para você. Claro, você pode terminar aqui lá na Verati, tomar um delicioso gelato. Que, aliás, tem sorvete vegano lá na Verati. Muito bom, né? Muito bom. Os caras pensam em tudo. E no domingo, agora, na cantina, eles estão com o almoço em família. Demais, né? E aqui eu tenho 2 convites do Movicon. Opa! E um Note a Note. O que você vai fazer? Dar todas as suas dicas de filme para nós, que um publicitário bem antenado que nem você pode dar dicas aqui sempre que você quiser. Legal, amei. Fica com teus presentes aqui. Eu vou Muito fazer obrigado. o seguinte, gente. Eu vou pegar aquela lasanha que eu coloquei no forno, que ela deve estar no ponto ideal. E vou degustar agora. Você, na próxima semana, tem um encontro marcado comigo. Não perca, hein? Temperos de Cinema. Até lá, com mais um filme delicioso e uma receita fantástica para você. Marcos, obrigada. Obrigado, Sandra. Essa não. É o novo número que falou hoje de manhã? Me deixa explicar. Me desculpe incomodá-los.